Olá, bom dia. Vem cá, eu quero falar com você. Hoje eu vou falar sinceramente o que eu tô pensando, sabe? Porque depois que a gente sai da depressão bipolar, a gente volta à estabilidade. E uma coisa que eu tenho percebido no canal é que, assim, os shorts que eu posto em relação ao transtorno bipolar, que é o que eu tenho, e que é pro público que eu falo, eles chegam a 1.000 e poucas visualizações, mas não aumentam os inscritos. Aí eu fico pensando assim, ó, será que essas 1.000 e poucas pessoas que assistem os shorts, elas não se interessam pelos conteúdos dos vídeos? Porque eu vi, por exemplo, assim, ó, que os vídeos que eu posto com thumbnail, eles não alcançam visualizações, mas os vídeos que eu posto só com o meu rosto, eles alcançam. Então eu tô aprendendo a conversar com vocês. E assim, isso é muito bom, porque eu comecei postando vídeos sobre TOD, sobre autismo, sobre TDAH, sobre vários tipos de transtornos. Inclusive, o canal tem esse nome: Vidas Divergentes, Transtornos Mentais, Vidas Divergentes. Mas eu quero segmentar ele, eu quero focar ele em transtorno bipolar. Porque é isso que eu tenho. E é isso que eu imagino que as pessoas que curtem, as 1.000 e tantas pessoas, 2.000 pessoas que curtem esses vídeos, elas também têm isso, elas convivem com alguém que tem isso. Então eu queria dizer para você, me segue. Eu preciso desses inscritos para tocar o canal. E não porque eu tô com pressa, porque eu quero ficar rica no YouTube falando de transtorno bipolar. Porque isso é ilusão, gente. Eu não quero ficar rica no YouTube falando de transtorno bipolar. Que isso? Eu quero engajamento, eu quero pessoas comprometidas junto comigo a falar sobre esse assunto, a debater sobre esse assunto, a cada vez mais a gente poder trocar ideias e se ajudar. Porque o transtorno bipolar não é fácil. Semana passada eu não conseguia levantar da cama. E eu filmei isso para vocês. Sabe? E teve muitas visualizações. E tipo assim, poxa, que vergonha é essa de comentar, sabe? E outra coisa, eu escrevi um livro, um e-book, sobre as dificuldades numa crise de transtorno bipolar. Porque eu passo por isso. Eu passo por isso. Então, eu escrevi e vou deixar o link sempre embaixo dos shorts, vou deixar sempre o link embaixo dos vídeos. E até o dia 27 de março, na Amazon, ele tá gratuito. É só você baixar e avaliar lá o que você achou. Depois disso, não. Depois disso, ele sobe o valorzinho dele, acho que R$ 15, se não me engano. Mas vale a pena você ir lá e olhar. Não porque eu quero ficar rica vendendo livro também, gente. Mas porque eu acho assim, ó. Se eu fizesse de graça, ninguém ia valorizar. Sabe? As pessoas não valorizam o que a gente faz de graça. E é um erro, é um defeito nosso mesmo. A gente costuma não valorizar aquilo que é de graça. Porque foi dado. A hora que eu tiver vontade, eu leio. É bem isso. E se eu tenho que pagar, não. Aí eu vou ler, porque eu paguei. Agora eu quero ler. Quero ver se isso aqui é bom. Quero ver se isso aqui presta. Porque eu paguei por isso daqui. E é bem assim que acontece mesmo. Então, assim, hoje eu tô um pouco indignada. Porque há meses que eu tô postando e os shorts estão alcançando visualizações, mas os vídeos não. E todo mundo fala, ai, tem que ter uma ótima thumbnail, tem que, sabe, para chamar a atenção do público, tem que ter uma ótima thumbnail. Tem que nada! Os meus vídeos que tem thumbnail não chamam atenção. Os vídeos que chamam atenção são os que têm o meu rosto. Então eu não sei se é eu que tô fazendo errado ou se realmente eu devo começar os meus vídeos com o meu rosto e conversando assim, ó, sabe? E eu tô falando pra você que é bipolar, pra você que convive com bipolar. Eu sei que não é fácil, porque eu sei o que a minha família passa.
Eu sei o que eu passo com os meus parentes, eu sei o que eu passo para esconder de muitas pessoas e fazer cara de paisagem. Como é que tu tá hoje, Patrícia? Tudo bem. Tá tudo bem. Quantas vezes vocês já fizeram isso, gente? Quem sabe o que acontece comigo mesmo é a minha família aqui dentro de casa, é o meu marido e os meus 2 filhos que moram aqui comigo e o terceiro que já mora longe. Eles sabem o que acontece comigo. Fora daqui, ninguém sabe. A minha sogra, ela sabe que eu tenho, mas ela não tem ideia das coisas que já aconteceram. A minha família, meu pai e minha mãe, eu não quero preocupar eles. Então, metade das coisas eles não sabem. Das minhas irmãs, eu sou como se... É bem a frase que a minha irmã mais nova disse. A minha palavra não pode ser levada em consideração porque eu tenho transtorno bipolar. Então, assim, depois que eu tive que ouvir essa frase e engolir ela, digerir ela e entender que ela preferiu a ignorância, mesmo sendo uma pessoa estudada, aí ler sobre o que é transtorno bipolar, sobre o que eu tô sofrendo, que eu não tô fingindo, e o quanto de esforço e quanto de sacrifício eu faço para me manter, ela mudaria o comportamento dela comigo. As duas mudariam, nós somos em 3 irmãs. A minha mãe faz isso. O meu pai tenta me entender. Inclusive, eu acho que ele é o bipolar. E a minha genética vem meio que dele, mais as influências que eu tive muito cruéis do meio. E é isso que eu quero contar pra vocês. É isso que eu quero contar pra vocês, a minha história. O legado que eu quero deixar é a minha história. Mas para isso eu preciso que vocês se comprometam comigo também, que vocês se engajem comigo, se inscrevam, comentem, para mim saber que isso está interessando vocês. Sabe? Ai, eu não quero monetização do YouTube. Tchê, eles pagam uma miséria. Eu não quero monetização do YouTube. Eu quero que a gente consiga estabelecer um contato, uma conversa. E por que eu não faço isso no Instagram? Por que eu não vou lá no Instagram fazer isso? Porque elas me seguem. E eu não quero expor isso para elas. Esse canal, elas não conhecem. Esse canal, a família do meu marido não conhece. Esse canal, nem a minha família conhece. Então aqui eu posso falar o que eu quiser. E é isso que eu quero que vocês entendam. Nesse canal, vocês podem falar o que vocês quiserem. E vocês não precisam contar para ninguém que vocês estão falando. Por quê? Ninguém precisa saber da vida de vocês. E aí, é por isso que eu criei esse canal. Porque ninguém precisa saber da nossa vida. Ninguém precisa saber o que a gente está sentindo. A única pessoa que sabe o que eu sinto e que eu peço ajuda é o meu psiquiatra. E olhe lá ainda. Porque às vezes, como sábado, sexta eu mandei. Eu não tô bem. E vocês viram nos vídeos que eu gravei. Eu não tava bem. E ele colocou, me conta tudo, o que tá acontecendo? Quando ele escreveu essa frase, me conta tudo, o que tá acontecendo? Alguma coisa em mim travou. Porque eu já tô tão acostumada a travar o que eu sinto, que eu contei pra ele por cima. Mas dia 1º de abril agora eu tenho consulta. E lá eu consigo me abrir e contar tudo. Mas ali pelo WhatsApp eu travei. E eu contei pela metade. E assim, claro que ele conversou comigo, mas assim, eu percebi o quanto é difícil a gente se comunicar. Por quê? Porque a gente tá acostumado a travar aquilo ali, ó. Eu tenho que me controlar. Eu tenho que me controlar. Eu tenho que me controlar. E você não precisa fazer isso. Você não precisa se controlar. Você pode conversar aqui, nesse canal. Você pode conversar. E é isso que eu quero que você entenda.
Eu não tô preocupado com os 1.000 inscritos. Eu não tô preocupado em não sei quantos milhões de visualizações que tem que fazer, não sei quantas horas assistidas e não sei o quê. Não, eu tô preocupada com você, eu tô preocupada comigo e eu quero engajamento, eu quero que a gente converse sobre isso. E se alguma coisa eu fosse dizer para vocês que realmente eu gostaria muito, é que vocês acessassem o meu e-book. E que vocês se inscrevessem no canal. E que vocês compartilhassem comigo nos comentários. E isso sim. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquele e-book vai ajudar vocês. Porque eu escrevi e ele me ajuda. Eu escrevi e ele me ajuda a controlar as minhas crises. Então, assim, ó. Eu não tô irritada com vocês. Eu tô irritada com a situação, entendeu? Chega de esconder a bipolaridade como se a bipolaridade fosse... Ai, meu Deus, é louca. Ela é bipolar, é louca. Não, a gente não é louco. A gente tem transtorno de humor bipolar. Tipo 1 ou tipo 2. Ai, bipolar é tão difícil de tratar quanto a esquizofrenia. Paciência. Paciência. Eu não vou morrer por causa disso. Eu vou me tratar. E é o que você vai fazer também. Ah, porque o psiquiatra é muito caro. Ah, porque precisa, nem que seja pela rede pública. Precisa, porque você precisa estabilizar o humor. A gente precisa estabilizar o humor, senão a gente sai do controle. E é aí que a gente ganha fama de louco. A gente precisa estabilizar esse humor. Eu tomo medicação há 13 anos. Mesmo assim, eu tenho crises. Eu acabei de trocar um remédio, porque ele estava me dando muitos efeitos colaterais. E não é a primeira vez que eu troco de remédio. E mudança, para mim, é uma coisa muito séria. Se eu tiver que mudar de casa, se eu tiver que mudar de cidade, se eu tiver que mudar de médico, se eu tiver que sair na rua sozinha, isso é horrível para mim. É horrível. Eu me sinto muito mal. Mas eu aprendi a lidar com isso. Se eu saio de casa, eu saio de carro. Por quê? Porque eu tô protegida dentro do carro. Se você não tem carro, tudo bem, sai com alguém. Sai sempre com alguém. Se você não tem com quem sair, vai saindo aos pouquinhos. Vai até a esquina, volta. Eu tenho uma séria dificuldade de sair sozinha na rua. Muito séria mesmo. Eu tenho uma séria dificuldade de lidar quando as pessoas falam alguma coisa. Sabe, tipo assim, ó. Teu cabelo é loiro? Eu tenho vontade de dizer, não. É cacheado e preto. Sabe? Eu tenho esse... Como é que eu vou dizer? Eu tenho esse filtro, não funciona na minha vida. Então, assim, ó, eu tenho que deixar o bi longe do polar. Porque se eles se juntarem, eu falo bobagem. Então, assim, eu tenho que controlar muito o que eu vou falar quando eu vou falar com as pessoas. E aqui com vocês eu consigo conversar do meu jeito. Eu consigo conversar. Eu não preciso forçar uma coisa que eu não sou. Sabe? E eu me sinto muito bem conversando aqui com vocês. Me sinto muito bem mesmo. Porque eu posso ser eu. Eu posso dizer o que eu quero. Eu posso, sabe? E é isso que eu quero que vocês façam. Que vocês digam quem vocês são. Que vocês falem pra mim o que dói. Que vocês falem pra mim aonde a coisa tá apertando. Pra gente poder resolver junto. Porque quando a gente faz um grupo e começa a conversar, um ajuda o outro. E é assim que a coisa vai pra frente. Então eu tenho muito orgulho desse canal. Porque tem vários nichos de canais que monetizam e, ó, ganham dinheiro. Mas essa não é a minha intenção, gente. Não adianta. Eu já tentei forçar com outros canais que tinham mais inscritos e que eu ia conseguir. Eu não consigo. Porque o meu foco é o transtorno bipolar. Isso não quer dizer que eu não vou postar sobre outros transtornos. Vou.
Vou, porque eu fui professora, eu conheço. Eu fui professora, eu sou neuropsicopedagoga, é, sou psicopedagoga, tenho mestrado em educação. Então, tipo assim, ó, eu fiquei muitos anos na educação. E professor conhece só de olhar. O aluno vai pro psiquiatra porque o professor não pode dar laudo. Porque o professor, só de olhar, ele já conhece que tipo de dificuldade aquele aluno está tendo. E assim, então eu vou postar sobre outros, eu vou postar coisas que eu acho interessantes sobre transtorno bipolar, e eu acho legal postar. Mas eu gostaria muito que nesses vídeos a gente pudesse conversar, manter um diálogo. E eu não tô braba. Eu tô um pouco indignada, sabe? Porque assim, 30 e poucos inscritos para um assunto tão sério. E eu já vi tanto vídeo de bipolaridade falando besteira. Besteira. Porque eu vi uma psiquiatra muito famosa que pega milhões de visualizações dizendo: ainda bem que surgiu a quetiapina, porque senão as pessoas todas iam estar gordas tomando de pacote. Gente, eu até mandei uma mensagem para ela dizendo que ela não generalizasse todo mundo. Porque eu tomo de pacote e não engordei. Eu tomei quetiapina e engordei 15 quilos. Então, que ela não generalizasse todo mundo, porque ela tinha uma audiência muito grande. Ela me respondeu? Não, me ignorou, nem sei se leu a minha mensagem, mas eu fiz a minha parte. Entenderam? Então é isso que eu quero que a gente faça. Que a gente converse, que a gente faça a nossa parte, que a gente, sabe, mantenha um diálogo, mantenha uma estrutura para, assim, ó, poxa, hoje eu não tô bem, eu vou conversar lá no canal. É isso que eu quero, sabe? De verdade, de coração mesmo, é isso que eu quero. Se inscreve no canal. Ai, é chato ficar dizendo se inscreve no canal. Mas eu vou dizer, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Que aí eu sei que você tá gostando, que você tá compartilhando, que você tá conversando com alguma amiga que tem transtorno bipolar. Sabe? O transtorno bipolar não é... Como é que eu vou dizer assim? Teve uma época que virou modinha. Ai, fulano é bipolar. Ai, fulano é bipolar. As pessoas não sabem a fundo o que é ser bipolar. As pessoas não sabem a fundo o sofrimento que é pra gente ser bipolar. As pessoas não têm noção do que é ser uma pessoa com transtorno bipolar. Do que é olhar para os teus filhos quando você tá em mania ou hipomania e não sentir nada por eles. Só sentir aquela vontade de sair e enlouquecer. As pessoas não têm noção do que é o sentimento de um bipolar. Mas vocês têm. Ou você que é um familiar de um bipolar, você tem. Então, por isso que eu vou dizer de novo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra gente continuar. Dá dicas. Acesse o e-book lá. Tá gratuito, gente. Acessem o e-book. Até o dia 27 ele tá gratuito. Acessem o e-book. Ok? Eu queria conversar tanto com vocês, falar tanta coisa pra vocês, mas já são 18 minutos de vídeo e tem gente que não assiste se eu gravar mais do que isso. Então amanhã eu gravo de novo. Tá? Um abração. Fiquem com Deus, tá?